Fala pessoal, por aqui mais uma vez para mais uma aula do nosso curso de teologia na nossa matéria de bibliologia e bíblica. E aí, tá gostando da aula? Já tomou nota, já fez explicações? Entenda que a informação é a única coisa que você vai levar dessa vida. E se tem uma coisa que você tem que investir em você mesmo. O ser humano, em especial o evangélico, das igrejas tradicionais em especial, eles são ensinados que o conhecimento esfria a crente, mas na verdade o conhecimento não esfria a crente. O conhecimento ele revela um coração frio. O conhecimento ele apaga fogo estranho. Portanto, o conhecimento não esfria a crente. E muitos entram na besteira ou então no pensamento errôneo e incoerente de dizer que não precisa estudar para Deus usar, porque Deus usa, eu sei quem revela é o Espírito Santo, quem dá conhecimento. Na verdade, o Espírito Santo não ensina ninguém. O Espírito Santo, ele vai lembrar daquilo que você conhece. Se você não conhece nada, o Espírito Santo vai te lembrar disso. Se você não estudou nada, o Espírito Santo vai te lembrar disso. Se você não leu nada, o Espírito Santo vai te lembrar disso. Portanto, o Espírito Santo não é o nosso ensinador, ele é o nosso lembrador. A outra função dele é o consolador, é o paracleto. Portanto, é importante estudar. E a gente acaba aqui aderindo ou terceirizando ao Espírito Santo o nosso desleixo espiritual, a nossa preguiça de ler, a nossa preguiça de entrar num seminário, num curso teológico como esse. Quantas pessoas era para ter concluído já o seu curso e devido à preguiça, e acaba dizendo também, alguns acabam aqui espiritualizando e dizendo que foi Deus que mandou ele sair da faculdade, foi Deus que mandou ele sair do seminário. Se tem uma coisa, mas nesses anos todos, o que eu percebo é crente miserável. Rapaz, crente miserável é pior do que o diabo, né? Crente miserável. Por quê? Porque crente, pensa numa raça que não gosta de trabalhar, não gosta de investir, não gosta de gastar, e é filho do dono do ouro e da prata. Você sabia disso? E todo crente que ele é miserável, você pode perceber que ele não chega a lugar algum. Ele vive de migalha, vive de sacolão. Não que seja errado você viver de sacolão. Eu já vivi, já ganhei sacolão. E até hoje, se me der sacolão, eu aceito, não tem problema nenhum. Mas o que eu quero dizer é que você vai se conformar com isso, você vai, tá tudo bem, vai ser essa vida que eu quero levar mesmo, Deus me sustentando. Claro, Deus chamou alguns para sustentar, só que quando Deus o chama de fato, a pessoa está num nível elevado de sabedoria, e para quê? Para ele poder sobreviver diante disso, porque tem pessoas, tem muitos líderes que além de não estudar, não querem trabalhar. Você vai escolher um dos dois, ou você estuda ou você trabalha muito. E é importante você investir no seu conhecimento, nas suas informações. Tu quer que os teus filhos estudem? É engraçado que muitos Deus mandou sair do seminário, Deus mandou sair da faculdade, Deus mandou sair do curso teológico, mas Deus mandou tu tirar teu filho da escola? Deus mandou tu tirar teu filho do ensino fundamental? Deus mandou tu tirar teu filho do ensino médio? Se teu filho quiser a faculdade, ele fala assim, Deus mandou sair, o que tu vai dizer? Então nós costumamos espiritualizar aquilo que não é espiritual. Estudar é para todos, é uma função para todos, é um mandamento para todos. Nós temos, Jesus disse, errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. E o próprio Oséias vai dizer, cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E ele diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então o pior inimigo do homem não é o diabo, o pior inimigo do homem não é ele mesmo. Jesus disse, o meu povo perece não por causa do diabo, o meu povo perece não por causa dele mesmo, mas o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então temos que buscar conhecimento. E o conhecimento não vem, engraçado, quando eu leio eu durmo, né? Alguém já me perguntou uma vez, professor, quando eu leio me dá um sono, aí o que é que eu faço? Eu falei, dorme. E quando acordar, continua lendo, mas me dá mais sono, dorme de novo. Eu sei que uma hora tu vai ter que acordar para a vida. Você não vai passar a vida toda dormindo, uma hora tu vai ter que se acordar e vai ter que encarar o problema. Só que o nosso desleixo, a nossa indolência, a nossa preguiça nos consome, gente. Isso não pode fazer, isso não pode sabotar os nossos projetos de vida.
Tem dia que a gente se acorda, a gente faz o que precisa ser feito na vida. Tem dia que eu tô com preguiça. Hoje mesmo eu vim gravar esta aula, com sono ali, eu tomei uma melatonina para poder dormir com mais intensidade. Mas me deu uma preguiça, só que eu sei que eu preciso fazer isso, eu preciso trabalhar, eu preciso arregaçar as mangas, eu preciso dar duro, eu preciso sobreviver. E o ser humano ele precisa sobreviver. O ser humano ele precisa realizar o seu propósito com coragem ou sem coragem. E se não aparecer a coragem, vai a si mesmo, né? Persiste a si mesmo. Para de dar desculpa, porque quem dá desculpa em tudo não é bom em mais nada. Quem dá desculpa para tudo não é bom em nada. Eu procuro me afastar de pessoas que vivem dando desculpa. Ai que ninguém, ai que como tem dinheiro, ai que não sei o quê, ai que... Isso é desculpa. É desculpa porque boa parte da minha vida eu vivi sem um salário, uma renda fixa. Boa parte da minha vida, acho que minha vida toda, eu vivi, matematicamente, 95% da minha vida eu vivi sem uma renda fixa. E fui conquistando. Fui tendo as coisas. Comprando casa, comprando carro, comprando moto, comprando minhas coisas, montando a empresa. Então, foi sempre metendo a cara. Agora dá desculpa para tudo. Eu gosto de quando ele tem um coração miserável. Ah, que tiver condições. Você parou para pensar que condições mesmo, dinheiro sobrando, dinheiro nunca sobra. Então, dinheiro nunca sobra para poder fazer um investimento na gente, na nossa autoimagem, numa boa roupa, num bom livro. Tem gente que nunca comprou um livro de 50 reais, acredita? Ai, Deus me livre, dá 50 reais nesse livro. Vive pegando o livro dos outros emprestado. Deus não nos chamou para ser miserável. Deus não nos chamou para tomar emprestado, mas para dar emprestado. Claro, a gente vai tomar emprestado, entenda o que eu quero dizer, mas não significa que você vai viver a vida toda refém dos outros, refém do emprestado, sem capacidade. Tem gente que é farejador de promoção, do que é barato, da economia. Meu sonho é poder comprar no mercado e sem olhar o preço. Eu compro roupa hoje, não olho o preço. Eu gostei, eu vou lá e compro. Eu compro aquilo que eu gosto. Isso eleva minha autoestima, me empodera, me deixa realizado. E eu vou trabalhar, eu vou batalhar, e batalho para pagar isso. Batalho para isso. Então, nada vem de mão beijada para nossa vida. Nada acontece a boa sorte, não. Você tem que dar duro na vida, você tem que dar o seu melhor na sua vida. Todo mundo olha assim, ai, como Deus te usa. Sim, Deus usa, claro, Deus me chamou. Agora sim, eu tive que afiar a ferramenta. Eu tive que estudar. São aí centenas e centenas de livros lidos, estudados durante esses quase 20 anos de convertido. E desde cedo eu entendi a importância da leitura, a importância do estudo. Eu tenho mais de 200 certificados de capacitação. Tenho alguns bacharéis livres em teologia. E estudei a beça e continuo estudando até hoje. Então, de forma... eu sou um professor, eu sou um pastor, sou um ensinador. Então, para todo ensinador, ele precisa estar constantemente aprendendo. Quando eu deixo de aprender, eu paro de ensinar. Então temos que estar atualizado. E eu percebo muitas pessoas que estacionaram, que paralisaram, não estudam. E a bibliologia ela vai te ensinar muito isso. Não tem como você ser um bom de Bíblia, não tem como você ser um bom ensinador, um bom pastor, um bom pregador, um bom missionário, um bom evangelista, um bom itinerante, um bom seminarista, se você não é um bom estudante. Você tem que buscar esse conhecimento, você tem que buscar essa informação. Você tem que estudar, rapaz, você tem que queimar pestana, você tem que sentar a bunda na cadeira mesmo ali e ler e estudar. Cara, olha a forma espantosa que Deus vai começar a te ensinar a partir do momento em que você começar a olhar por essa perspectiva, a partir do momento que você começar de fato a estudar, quando você de fato começar a buscar a mesma informação. Já pensou? Então esse é o propósito, essa proposta de Deus, que você busque conhecimento, que você busque informação, que você esteja antenado. E às vezes é uma batalha, assim como capinar um quintal, assim como limpar o cocô do cachorro, assim como você fazer uma diária pesada, uma faxina na sua casa, a leitura também é pesado. Uma leitura cansa, mas só que os resultados são significativos. Os resultados são importantíssimos. É por isso que você tem que queimar pestana. Fiz essa introdução aqui para fomentar você ao estudo, em especial da bibliologia, matéria fascinante.
Pois bem, vamos ler aqui o que o Silva diz. A Bíblia é um livro de dupla composição, isto é, humana e divina. A Bíblia é um livro de dupla composição. Deus usou o homem, inspirou o homem e ele produziu a Bíblia Sagrada. Ele produziu o cânon sagrado. Essa Bíblia, ela foi escrita aproximadamente, e toda vez quando se trata de data na Bíblia, quando se trata de números ou datas na Bíblia, nunca dê um número especificado, mas sempre proponha aproximadamente. Nunca dê um número aproximado, ou seja, nunca dê um número exato. Quando se trata de número, porque é muito incerto. A Bíblia foi escrita no período de 1.600 anos, alguns arrolam 1.500 anos, mas 1.600 anos, um espaço em que a Bíblia foi escrita. E isso é muito magnífico, porque como pode um livro tão distante um do outro gerar tanta harmonia? Os escritores, eles não sentaram para poder compor a palavra de Deus. Sempre quando eu sento com os meus amigos para escrever um livro com alguém, a gente senta e planeja. A gente vai dividir as pautas, o que ele vai escrever, o que eu vou escrever, para poder casar, para poder fazer sentido, para os livros gerarem harmonia. Os escritores da Bíblia não fizeram isso, porque o harmonizador dessa composição foi o próprio Espírito Santo. Olha que fantástico! O harmonizador desta composição dos escritos sagrados foi o próprio Espírito Santo, porque o Espírito Santo que atuou nos 100 primeiros anos foi o Espírito Santo que atuou 1000 anos depois. Isso aqui é muito fantástico. O Espírito Santo que organizou, que falou, foi o Espírito Santo que organizou, falou e cumpriu também há 1.500 anos ou 1.600 anos depois das Sagradas Escrituras. No entanto, qual o motivo de tanto tempo para compor o livro dos livros? Sabemos que o plano de Deus na formação das Escrituras e na redenção do homem não poderia completar-se sem a presença de seu Filho, olha só, de Jesus Cristo. O Novo Testamento não existiria se Jesus não tivesse vindo. O Novo Testamento, por quê? Porque o Novo Testamento é o Novo Testamento da redenção, Jesus veio para este fim. Logicamente, quando falamos das centenas de anos para a elaboração da Bíblia, estamos falando da sua materialização nos rolos de papiro, pergaminho, impresso, digitais, como conhecemos ele hoje. A palavra de Deus já existia antes de ser revelada ao homem. Isso aqui é bem importante. Deus enviou a sua palavra do céu para a terra, a fim de fazer conhecido do homem. A Bíblia Sagrada é o único livro que não tem origem na terra. A Bíblia Sagrada não é um produto que aconteceu da terra para o céu, mas é uma ferramenta que surgiu do céu para a terra. A palavra de Deus não é uma ferramenta ou uma invenção humana, mas divina. A palavra de Deus, antes de estar impressa hoje nos livros, nos tablets, nos smartphones, ou até mesmo em rolos, esse material, antes de existir nos papéis ou nos aplicativos, ela já existia no coração de Deus. Então, Deus simplesmente materializou para nós, para se fazer conhecido para a sua igreja, para se tornar conhecido para nós hoje e conhecermos o coração de Deus, bem como a mente de Deus. A Bíblia é o único livro, como nós vamos ver, de acordo com o Brunelli, que ela não tem origem na terra. A Bíblia tem origem no céu. E isso é muito importante para a nossa fé. Nenhum livro do mundo antigo tem sido mais insistentemente atacado do que a Bíblia. E apesar disso, saiu ileso nos ataques da crítica, das distorções e dos preconceitos. Você vai ver que as universidades atacam a Bíblia. Os gnósticos atacam a Bíblia. Os ateus atacam a Bíblia. E muitos que atacam a Bíblia, segundo eles, falam que não creem em Deus. No entanto, não faz sentido se eles não creem em Deus, se eles não creem na canonicidade da Bíblia, na inspiração da Bíblia, se eles não creem no Deus Todo-Poderoso, não faz sentido eles atacarem um livro pelo qual eles não acreditam no Deus que a escreveu, que a inspirou. Não faz sentido eles atacarem um livro pelo qual eles não creem na existência do seu autor,
Então não faz sentido. No entanto, apesar dela ser o livro mais atacado de todos os tempos, de ser o livro mais atacado do mundo, ela continua ilesa, ela continua infalível, ela continua inerrante, ela continua inefável. Ou seja, a Bíblia ainda continua sendo o autêntico livro de Deus, apesar de não acreditarem. Você acreditando ou não, você crendo ou não, você querendo ou não, a Bíblia continua sendo um livro de altíssima veracidade. A Bíblia ainda é o livro mais vendido, a Bíblia é o livro mais vendido e certamente o mais amado do mundo. Apesar das perseguições, é o mais vendido, é o best-seller absoluto e o mais amado do mundo. Foi o primeiro livro a ser impresso. Isso aqui é bem interessante. Na criação na máquina, na prensa gráfica, a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso. Exatamente porque era o primeiro livro. Isto aconteceu há mais de 500 anos. E ele continua sendo o primeiro livro até hoje. Tim LaHaye diz que nenhum outro livro tem sido tão copiado, citado ou servido de inspiração para melhorar o caráter das pessoas. Ele é, de longe, o livro mais inspirador e motivador do mundo. A Bíblia contém muita da sabedoria de Deus e era o melhor manual para o comportamento do mundo. Pode escrever manual de pessoal de pessoas, manual do caráter, manual 7 razões para isso, 7 razões para aquilo. A Bíblia continua sendo o maior moldador de caráter que já existiu na face da terra. Não tem outro livro. E eu gosto de alguns autores, ou escritores, ou personagens ateus, que inclusive um deles é o Karnal, Leandro Carnal, historiador. Ele fala, eu não consigo acreditar, porém eu admiro os cristãos, eu admiro quem crê. Eu admiro quem crê, ele fala. E ele fala, um livro extraordinário é a Bíblia. E engraçado que ele não crê em Deus. Mas ele usa a palavra de Deus, porque ele sabe que o livro é extraordinário. O Clóvis de Barro Filho, um filósofo, ele fala que a pessoa mais extraordinária que ele já conheceu foi Jesus. Olha, que fantástico isso, né? Porque o verdadeiro ateu, ele é ateu porque ele leu a Bíblia diversas vezes, decorou a Bíblia ali, 50% da palavra de Deus, e para tirar suas conclusões de que ele não crê. E ele domina a palavra de Deus, porque não tem como eu não acreditar em alguém que eu não conheço. Eu tenho que procurar conhecer a sua história para tirar minhas conclusões, que se de fato eu conheço ou não conheço. Não tem como eu dizer que eu gosto das Ilhas Maldivas, eu nunca fui lá. Então não tem como eu dizer que gosto ou que não gosto, ou tampouco que eu não acredito se eu não estive lá. Então não tem como eu dizer. Tem como eu... Cancún, tem como eu gostar de Cancún, acreditar que Cancún existe ou não existe se eu não li, se eu não pesquisei? Não tem como. Então não tem como eu dizer que não gosto, que não aprecio algo que não creio, se eu não tenho conhecimento de fato e de verdade daquilo. Nenhuma obra literária enfrentou maior questionamentos críticos científicos do que o texto da Bíblia Sagrada. Muitos acusam de ter sido modificada ao longo dos anos para satisfazer os interesses políticos da igreja, mas isso não é verdade. Graças a diferentes critérios acadêmicos e laboratoriais, podemos dizer que temos em mãos praticamente o mesmo conteúdo dos livros canônicos originais, de forma que caíram das mãos dos autores inspirados. Ainda que um texto ou outro seja tema de disputas hermenêuticas e tenhamos reconhecido os problemas da crítica textual, como alguma discrepância entre os diferentes manuscritos, aquilo que era mais importante para a salvação do homem foi maravilhosamente preservado. E os ataques da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, já não é um produto contemporâneo de hoje, dos dias odiernos, mas o ataque à palavra de Deus já aconteceu desde os seus primórdios, e fora as tentativas de tentar estipá-lo através das queimadas. Muitos livros foram queimados, muitos rolos também foram queimados, mas ainda foram preservados, permanecidos algumas cópias ainda
do rolo sagrado, que é o que nós vamos ver mais na frente, a respeito dos papiros e também dos pergaminhos, né? Neste sentido, é importante entender que pode queimar o livro de Deus hoje, mas não, jamais queimará o Deus do livro. Você pode menosprezar e tentar destruir a Bíblia de Deus, mas jamais destruirá o Deus da Bíblia. E para esses que menosprezam, para esses que desprezam, para esses que não acreditam na veracidade da Bíblia Sagrada, eles terão que cedo ou tarde prestar contas com Deus Todo-Poderoso, com seu autor. Você pode até querer, é você que decide hoje, os ateus, ou até mesmo aqueles que menosprezam a palavra de Deus, você pode até mesmo, é você que decide estar diante da palavra de Deus. É você que decide estar diante da Bíblia. É você que decide estar diante de uma das Sagradas Escrituras. Mas naquele grande dia, será o Senhor que vai decidir ou não estar com você, estar frente a frente com você. Mas de uma coisa é certa, naquele grande dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará, você querendo ou não, você acreditando ou não, que só Deus é o Senhor. A palavra Bíblia tem origem tanto no vocábulo grego como no latim, do termo biblos, que significa pequenos livros ou coleção de pequenos ou de livros pequeno. A palavra Bíblia vem do latim do substantivo feminino singular, que igualmente inspire a ideia de livro. No dicionário Wycliffe, explica no singular em latim testemunha, que os 66 livros revelam uma unidade de pensamento e pureza. Por isso, a coleção dos livros sagrados forma um único livro. Bíblia, portanto, significa coleção de pequenos livros ou conjunto de livros pequenos que formam uma pequena biblioteca. O livro sagrado, isto é, a Bíblia, é uma coletânea de 66 documentos inspirados por Deus, os quais estão reunidos em 2 testamentos, ou seja, o Antigo Testamento com 39 livros e o Novo Testamento com 27 livros. O Antigo Testamento, ele divide-se em 4 partes, que é o Pentateuco, histórico, proféticos e poético. E o Novo Testamento também se divide em 4 partes, que são os evangelhos, história, livro dos Atos dos Apóstolos, epístolas gerais e o livro da Revelação, que é Apocalipse. Segundo Rodrigo Silva, ele vai dizer o seguinte: a Bíblia é, sem dúvida, o livro mais impresso e divulgado no mundo inteiro. Seria também o mais estudado? Difícil dizer, mas o fato é que uma pesquisa da Sociedade Bíblicas, UBS, a sigla em inglês, conclui que cerca de 2,5 bilhões de cópias tinham sido impressas e distribuídas entre 1815 e 1975. Nossa! 2 bilhões e meio de Bíblia, além de ser distribuída, foram impressas. É muito livro, gente. É muito papel. Nossa! Agora imagine se tem outro livro mais imbatível do que a palavra de Deus. Isso aqui é de arrepiar, gente. Isso aqui, meu Deus. É muito livro. Todos os livros do mundo, creio que são poucos ainda comparado àquilo que a Bíblia já vendeu, comparado àquilo que a Bíblia já foi distribuída. Nossa, é muito. Pode juntar os maiores escritores do mundo, ainda não venderam mais livros do que a Bíblia. Porém, mais recentemente, o livro Guinness de Record publicou que esse número supera 5 bilhões de exemplares. Se 2 bilhões e meio era muito, imagine a 5 bilhões de exemplares. Algumas fontes ainda arriscam, e detalhe, dos 5 bilhões de exemplares distribuídos, eles são escritos ou interpretados em 349 idiomas. Tem algum livro no mundo que tem todos esses idiomas? E alguns chegam a arriscarem ainda que a Bíblia ela tá foi até 6 bilhões já de livros vendidos até 75, no ano de 75. Se considerarmos
ainda aquele que tem pelo menos partes da Bíblia em seu vernáculo, esse número saltaria para mais de 2,4 mil línguas e dialetos ao redor do mundo que possuem a Bíblia traduzida no todo ou em parte. Segundo Silva, somente os Gideões Internacionais distribuíram por dia mais de 170 mil exemplares da Bíblia em todo o mundo. Isso significa que a cada minuto, ou o tempo em que você leva para ler toda essa página, 120 novas Bíblias foram entregues a diferentes cantos do planeta. Meu Deus! Veja que se trata de dizer que a Bíblia está pau a pau com os livros mais vendidos. Ela não está pau a pau com os livros mais vendidos do mundo. Ao contrário, ela está ou se encontra disparadamente e isolada lá no topo de, em primeiro lugar, o livro mais vendido do planeta. Eita! Eu vou até sentar aqui. Isso é de forma espantosa. Isso aqui a gente não tem noção da veracidade das Sagradas Escrituras. Isso aqui também, por outro lado também, é para me pensar, é para mim, poxa, eu sou ateu, sou gnóstico, sou um crítico bíblico, mas se tem um livro que é mais vendido disparadamente, isoladamente do mundo, e se tem um livro que mais transforma e que mais recupera pessoas perdidas do mundo, algo de bom tem nela. Fica a dica. Algo extraordinário tem nela. E precisamos, se ela é assim, precisamos entender ou precisamos perceber que tem algo nela fora do comum. A produção literária, se a produção literária fosse comparada a uma corrida de cavalos, a Bíblia, por sua forma de produção, seria um pangaré velho que mal sairia da baia. Porém, estranhamente, se tornou o cavalo mais rápido, alcançando uma velocidade que nenhum outro poderia alcançar. Se a corrida fosse mais longa que o trajeto de um hipódromo, quem sabe sendo de Porto Alegre para São Paulo, a Bíblia já estaria passando pela marginal do Tietê, enquanto os demais cavalos ainda estariam cruzando a divisa de Santa Catarina. Ou seja, a Bíblia numa corrida era era 100%, absolutamente, terrivelmente muito mais veloz. Era como se um atleta profissional fosse correr com uma criança de 2 anos. Não, então, portanto, a Bíblia ela segue disparadamente o livro mais vendido e mais extraordinário do mundo. A Bíblia também é, sem dúvida, o livro mais controverso da história. Nomes de peso como Immanuel Kant, Abraham Lincoln, Isaac Newton, o amaram e o recomendaram sem qualquer hesitação. Por outro lado, os nomes igualmente de peso rejeitaram e desprezaram a literatura, como Voltaire, Friedrich Nietzsche, Jean Paul Sartre e alguns outros nomes. Não obstante a isto, percebe-se que não se trata de um livro necessariamente dos menos intelectuais, pois embora haja mentes brilhantes que a ignoram, há outros que a amam e veneram profundamente. Assim como o corpo físico depende do alimento, também nosso espírito necessita da palavra de Deus como um alimento. Nenhum outro livro no decurso da história teve o poder de transformar o ser humano como a Bíblia o faz. A Bíblia o faz. A Bíblia tinha tudo para nem chegar a ser compilada. Foram mais de 1.400 anos, ou 1.600, entre o primeiro e o último autor a contribuir para o seu conteúdo. Se a gente for olhar para a perspectiva e para a possibilidade da produção, da elaboração ou da canonicidade da Bíblia, ela não era nem para ter existido.
No entanto, por se tratar do livro mais extraordinário do mundo, um livro que tem dupla autoria, divina e humana, a Bíblia continua sendo o livro mais espetacular, mais transformador, o livro mais aceitável, mais acessível. E nenhum outro livro causou tanto impacto positivo, restaurando família, restaurando drogado, restaurando homem da promiscuidade, do seu pecado, da sua perdição, da sua existência, da sua crise existencial, do que a palavra de Deus. Não existe. A Bíblia continua sendo o livro mais fantástico de toda a história, e eu te aguardo na próxima aula.